Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Nossa, o outro Gustavo veio hoje, mano. Quase todo mundo veio hoje. Não veio quase todo mundo. São 26 pessoas numa sala e tem 19. Bom dia. 27, não são? Não, são 26. Calma, com o Luiz e com a... Professor, marca ali Gustavo Lopes, que eu tô aqui, sim. Marca ali Gustavo Lopes. São 28. 28, porque a primeira linha não conta, então é 28. Entendi. Professor, marca um aluno Gustavo Lopes. Quero não. Bruno Branco veio de volta. Já tava roda. A Bruna não tá aí. Eita! A Gabriela também não tá aí. Eita, que... Luiz e Lorena. Não. Desliga o microfone fazendo favor. Matheus, Augusto não tá. Natália, os dois Pedro ali também não. Eles vão bater e quebrar o carro. Sozinho. E é isso, tá certo. Eu recebi o e-mail da Ana aqui perguntando do exercício 5 e 6, a página 108 e 109, ó. Acho que teve alguém que me enviou aqui. Atividade, deixa eu ver. Mas olha que você percebe para enviar, professor. Aqui, ó. Ó, Ana. Ó como que era para ter feito isso aqui, ó. Tem que pegar esses números aqui, essas frações, transformar de volta para o seu decimal, né? Aí você tem que lembrar, como é que você faz isso, né? Isso aqui é uma fração mista, né? Como se faz para transformar a fração mista? Você tem que pegar, fazer a multiplicação aqui, né? O 10 com o 2, ia ficar 5, ia ficar 20, e aí você tinha que somar com 9, né? Isso aqui ia dar quanto, né? Ia dar 29. 29 por 10. E aí, como que você transforma uma fração 29 por 10 em número decimal de novo, né? Simples. É só você deslocar uma casa com a vírgula, lembra? A gente vai trabalhar com isso agora. Tipo, na questão... Eu fiz aqui, ó. Faz aqui. Professor, que módulo é esse? Eu fiz essa transformação aqui com vocês, ó, nessa parte aqui de transformar fração, certo? A gente tem a fração aqui, ó. A gente tem a quantidade de zeros. A gente pega, então, e simplesmente faz o deslocamento com a vírgula, né? Então, aqui, se você tinha 29 por 10, tá vendo? Ó? Vamos colocar aqui, ó, 29 por 10.
Aqui ia ficar como, então, o seu resultado? Ó? Simplesmente ia escrever 2,9, né? Que é o que eu tive aqui de resposta aqui. Só que ela colocou o número 1 aqui sem querer, né? Esse número 1 aqui tá errado, né? Esse 1 aqui, ó. Esse aqui tinha que ser um 0, né? É só se ser 2,9. Tá? Os outros aqui, ó, que são porcentagem, você tem aqui, ó, 46% e 3%. Como que é essa porcentagem? Porcentagem é a mesma coisa que eu escrever o número, 46, dividir por 100, certo? Então, mesma situação que a gente tem ali. Como que transforma essas frações? É só mexer com a vírgula, certo? Igual ela fez. Essa aqui tá certinho o que ela fez, né? 0,46 e 0,3. 0,03. Aqui, senhor, é a matéria de vocês, só que na página 108. Tá aqui, ó. É o livro de Mas vocês. você não página mandou 108. essas páginas 108 e 109 antes da página, antes de você fazer os negócios? Antes de você fazer como fazer esses daí que tá aparecendo, as porcentagens, esse Não, tipo tá de aqui, ó. coisa? Tá aqui, ó, como é que faz. Fração, Não, ó. eu sei. Mas você mandou antes? Eu não lembro se você mandou antes aquilo ou Não, se João, mandou não mandei depois que nada eu fiz antes. aqui. Mandei seguindo o livro. Entendi. Professor, Aí a outra questão que ela perguntou foi a 6. Questão 6, ó. Aqui a questão 6. professor, É a mesma coisa. Só que aqui é o contrário. Você tem o decimal e você tem que escrever na fração. Foi o que ela fez, ó. Que bonitinho. Aqui, ó. 0,83. Então, 83 por 100. 0,501. 501 por 100. Certo? Ah, esse 100 tá errado. Aqui tinha que ser por 1000, né? Ó, por 1000 aqui. Mais um 0. Certo? Por quê? Temos 3 casas decimais aqui, ó. Que deslocou. Tá vendo? A gente vai ver de novo isso aqui na aula de hoje. A gente vai aprender de novo essa parte aqui na aula de hoje, tá? Foi, Gustavo. professor, eu não fiz essa atividade ainda. Ah, é? Eu mandei no site lá Quais, pra fazer. Mandei? quais Eu já são, fiz, professor, só que eu não mandei. quais são as atividades que tem que fazer? Tá tudo lá nos materiais aqui, ó. Materiais. Sempre quando eu mando a aula, eu mando a tarefa junto, ó. Que é a aula 32 aqui, ó. Olha lá, ó. Página 108. Tarefa, ó. Tá escrito aqui. Tá vendo? Eu mandei também a atividade de ontem, ó. Ó, um monte de exercício aqui pra vocês fazerem, ó. Tá vendo? De tarefa. Professor, você tá mandando muita tarefa, não tá dando pra fazer tudo. Mas é pra semana verdade. inteira. Você tem a semana inteira pra você fazer ela. Mas tá ficando atrasada. Ah, e outra, tem outras tarefas também que é pra você. É isso mesmo. Verdade, professor, Você faz uma tarefa, você já tem que pegar outra logo de Ah, cara. tem gente que tá fazendo aqui, ó. Por exemplo, ó, o É porque Enzo, ele assim, ó, fez as professor. tarefas, ó. Ele não tá fazendo as tarefas. Professor, Não, você sei. manda uma tarefa por aula. Os outros professores, eles mandam uma por semana. Tipo, a professora de português, ela tem 3 aulas na semana. Ela manda só na Não. última aula dela. Não, a de ciências também é igual ao professor. Viu? A de ciências matemática. também. A de ciências também. Porque ela manda meio ponto, cada aula que ela dá, ela manda meio ponto de trabalho. São Deixa eu ver, 2 chegou mais folhas de alguém. A Gabi trabalho. chegou. É pra enviar a tarefa por e-mail? Quem mais chegou? Não precisa enviar, não. Ah, quem mais chegou? Bruna tá aí? Bruna? Não? Lorena e Luísa? Não? Professor, eu tô na aula. Ah, a Bruna tá aí. Isso. Bruna. Tá. Não responde. Deixa eu ver. Lorena e a Luísa estão aí? Eu não tô vendo o nome. Às vezes passa. O Pedro Lucas, o Negrão, tá na O outro aula. Matheus tá aí? Não, também. Aí tem a Natália e os 2 Pedro. Não, também. É isso aí, então. Vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Última aula, então, a gente viu as multiplicações. Agora a gente vai ver as divisões, tá? Bem.
Quando a gente for fazer divisão, gente, nós temos que lembrar como faz divisão normal, tá? Como a gente fazia a divisão normalmente, certo? Só que lembra que a gente parava ele e chegava num resto, né? Quando a gente conseguia mais dividir. Então, a partir de agora, a gente vai começar a avançar, né? A gente, em vez de a gente parar naquela situação em que a gente tem o resto, a gente vai continuar fazendo a nossa divisão, tá? E aí a gente vai conseguir o nosso número decimal, bem? Bem, aqui eu dei um exemplo, ó. Por exemplo, se a gente quiser dividir o número 5 por 2, a gente vai ter uma divisão não exata, né? A gente vai conseguir 2 e vai ter um resto. É o resto 1. Por quê? Não consigo dividir o número 1 por 2. Mas, se você pensa em dinheiro, certo? Se você pensa em 5 reais, eu vou dividir para 2 pessoas, você consegue fazer essa divisão, né? Vai dar, tipo, o 1 real que sobra, você consegue dividir ele em 50 centavos cada um. E aí, a pessoa vai receber 2,50 cada um. Então, isso que a gente vai começar a fazer. Começar a pensar em repartir esses restos, tá? Utilizando, né, a vírgula para isso, né? Com o auxílio dela, a gente vai conseguir fazer essas divisões, ok? A gente vai aprender como é que faz isso, tá? Como faz essas divisões. Bem, então, existem 3 maneiras aqui de realizar a divisão, ok? 2 delas é de divisão de qualquer número, certo? Essas 2 aqui a gente consegue fazer ela com qualquer tipo de número. Mas a última regrinha aqui, que é a regra prática, basicamente essa regra aqui que a gente viu, multiplicação, certo? Só que para divisão, ok? Então é basicamente a mesma coisinha. Então, vamos aprender aqui essas 2 regrinhas especiais. Bom, ignora essa parte de baixo aqui, depois a gente vai falar dela, ó. Divisão igualando as casas decimais, então, né? O número decimal, que é importante, tá? Ele só vai ser dividido, ou divide, tá? Isso aqui só vai acontecer se a gente tiver a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula. Ele tem que ter a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, tá? Nesse tipo aqui de regrinha que a gente for fazer, de igualar as casas decimais. Porque senão, você não consegue realizar a divisão, tá bom? Feito, então, essa igualdade de casas decimais, a gente vai, então, desconsiderar a vírgula, a gente vai fingir que ela nunca existiu, e aí a gente vai fazer a divisão normal. Como é que faz a divisão normalmente? Igual aqui como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Como é que se faz uma divisão, certo? Tá, você quer alguma pergunta? Eu já aprendi isso aí na minha escola antes do ano passado. Ah, de boa, mas tem gente que não sabe, ó. Vamos lá. Olha o que acontece, ó. Como que faz essas divisões aqui que já estão feitas, né? Tenho aqui 4 casos especiais. O primeiro caso aqui que eu tenho um número, 5,2. Eu estou querendo dividir ele por 2, ou seja, um número sem vírgula. Tá? Meu segundo caso especial aqui, eu tenho 2,5 dividido por 0,05, ou seja, 2 números decimais. Terceiro caso, a gente tem daí o número inteiro, né, o 30, tendo ser dividido por 2,5, um número decimal. E por fim, eu tenho 2 números inteiros, ó, 201 e o 4. Todos esses casos aqui que eu mostrei para você, é possível chegar no resultado com vírgula, né? A gente chega no resultado com vírgula, ou às vezes, ó, como você pode ver aqui, às vezes não temos vírgula na resposta. Tá? O que acontece? A gente tem que entender o princípio, o início dessa situação, né? Como que a gente começa uma divisão com vírgula. Tá? Depois, no processo de realizar a divisão, é normal, igual a gente vê lá nas divisões de números naturais, números inteiros, né? Como que a gente divide 10 por 2, né? Vai dar 5, monta lá a chavinha e tal, e faz a continha, certo? Aqui é a mesma situação, faz a divisão normal. O problema é só entender como se começa a conta. E aqui é o que eu vou ensinar para vocês, olha só. Bem, primeiro caso aqui que a gente tem, no 5,2 dividido por 2, né? Olha só essa situação. Para eu realizar essa divisão, eu não posso simplesmente já começar a fazer ela. O que eu tenho que fazer? Igualar as casas decimais, né? Como a gente faz isso? Bem, a gente olha para o número. Olha para o 5,2. Quantas casas decimais ele tem? Uma.
certo? Olha para o número 2. Quantas casas decimais ele tem? Ele não tem nada. Ele não tem casa decimal. O que nós vamos fazer para arrumar isso, certo? Eu vou simplesmente igualar aqui as casas decimais, acrescentando uma vírgula, aqui ao final do meu número, um zero. Agora, olha só para esses dois números, ó. 5,2 e o 2,0. Ambos em uma casa decimal. Com isso, o que a gente faz então? Olha só. Feito isso, a gente vai desconsiderar a vírgula, certo? Finge que ela não existe mais. Vai realizar a divisão normal. Tá? Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu apaguei as vírgulas. E aí a gente obtém o quê? 52 dividido por 20. Tá? E isso é uma divisão que nós conseguimos fazer. É uma divisão normal, sem vírgula. Tá? E aí, como que se faz divisão? Simples. Olha para o número 52. Por qual número que eu vou conseguir dividir ele por 20? Ora, 2. Foi o que eu coloquei aqui. Coloquei, então, que 2 vezes 20 é 40. Fiz a subtração. Deu o resto 12. Olha aqui a parte principal agora da nossa questão de divisão. Deu o resto. O que acontece agora com o resto? Eu vou parar a conta? Não. A gente não para com a conta. A gente faz o quê? Isso. Nós vamos acrescentar a vírgula agora na minha resposta, na minha solução. Por quê? O que ela faz com isso? O que eu posso fazer com essa vírgula aqui? A gente pode adicionar um zero aqui no meu resto. Então agora eu vou ter o resto de 120. Antes eu tinha o resto de 12. Eu acrescento a vírgula. E aí eu posso acrescentar esse zero. E agora eu tenho o resto de 120. 120, eu consigo continuar com a minha divisão. E aí, vou lá, continuo com a divisão. Acrescento o número 6 aqui, aí dá 120, faz a subtração, acabou. O que acabou? Porque deu o resto zero. E é isso que a gente quer na divisão, a gente quer sempre finalizar essa conta, chegando no resto zero. Tá? Cheguei no resto zero, acabou a conta. E aí a gente tem o nosso resultado, que é nosso 2,6. O que foi, Gustavo? Você quer falar alguma coisa? Quero. Professor, quando você colocar a vírgula, você pode colocar quantos zeros você quiser ou é só um Não. zero? Isso, uma pergunta muito boa, Gustavo. Ó, então nós colocamos essa vírgula aqui para adicionar o zero aqui na minha resposta, né? Eu coloquei esse aqui. E aí eu posso colocar um zero, certo? Mas, se a gente chegar numa situação, né, que a gente tem o número lá, 120, certo? Mas a minha questão necessita de mais zeros aqui para eu conseguir fazer a conta nesse resto aqui. O que eu vou fazer? A minha resposta, que eu tinha lá, vou colocar aqui mais para frente, ó, eu tinha lá 2, e eu acrescentei aquele zero. O que eu vou fazer? Para eu poder acrescentar mais zeros aqui, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Se eu acrescento um zero na minha resposta, eu posso acrescentar mais um zero aqui. Se eu preciso adicionar mais outro zero, aí eu adiciono outro zero na resposta, adiciono outro zero aqui. Tudo bem, Gustavo? Entendi, professor. Entendeu? Sim. Então, muito bem. Cadê minha borracha? Aqui, borracha. Professor, Oi! eu não entendi muito o porquê que tem o 6 ali. Eu O não 6 entendi. é para eu fazer a divisão, continuar com a divisão, ó. 6, você pega o 6, multiplica por 20. Quanto que é 6 vezes 20? Ó, 6 vezes 20. Vai dar, ó, quanto? 120. 120 é o que a gente utiliza esse número para colocar aqui, ó, na divisão, fazer a subtração, né? Certo? Você sabe fazer divisão normal? Porque é isso aqui, esse processo que a gente fez. Ah, tá, entendi, obrigada. Entendeu mesmo? Sim. Bem. E aí, gente, o mesmo processo eu utilizei para realizar essas outras divisões aqui, essas outras 4 divisões, tá? Vamos olhar aqui, ó, essa divisão, para essa última divisão aqui que é interessante, ó. Na última divisão, que a gente tem 2 números inteiros, mas a gente tem um resultado com vírgula, olha só. Pode acontecer isso, tá bom? Pode acontecer bastante isso na matemática, na verdade.
Então, como que foi feita essa conta? Olha só, 201 dividido por 4. Foi feita no começo normal, ó. A gente pegou o número 20, dividido por 4 dá 5, certo? E aí, a gente tem lá o número, deu resto 0. Ó que interessante essa conta aqui, ó. Já na minha primeira resposta, deu resto 0. O que eu preciso daí fazer, então? Eu preciso abaixar esse número 1 aqui, ó, tá vendo? Mas para a gente abaixar um número que eu já consegui um resto 0, o que eu tenho que fazer na resposta? Eu tenho que adicionar um 0. Tá vendo aqui? Muitas questões de dividir tem esse truque aqui. Quando a gente não consegue baixar um número, né? A gente tem que adicionar um 0 na minha resposta. Isso é importante. Okay? Abaixei 0. E agora a gente consegue continuar a nossa conta. Se você for olhar para a nossa conta, eu já tenho o número 1 aqui. Esse número 1 é resto. Não consigo mais resolver isso daqui. Então eu teria finalizado a minha conta com esses 50. Tá? Mas aí, o que acontece? Eu não quero fazer isso. Eu não quero finalizar a conta aqui. Vou então, adiciono a vírgula, que foi o que ele fez, e colocou um 0 aqui. Para conseguir fazer a sua continuidade da resposta, né? A sua continuidade da questão, né? Finalizar ela. Então foi lá, conseguiu achar o número 10. Achando o número 10, ele viu então que o 10 consegue dividir o 4, né? Eu consigo fazer essa divisão. Ele fez então por 2, tá bom? Fez o 2, deu 8, e aí deu de novo um resto. Resto 2. E agora, você pode me perguntar, Gustavo, por que surgiu então outro 0 aqui, se eu não coloquei outra vírgula aqui no meio do 2 e do 5, ó? Porque não precisa, tá? Porque você já tinha a vírgula ali. Exato, Se não você precisa. vírgula, você pode colocar um 0 em qualquer lugar que você quiser. Exato, parabéns, Gustavo. Então é isso que ele falou, gente. Sempre que a gente for necessário acrescentar um 0, tá? E a gente já tem a vírgula, a gente pode fazer isso, né? Então aqui eu utilizei a vírgula para colocar um 0 aqui. Aí eu precisei da vírgula de novo para colocar o 0 aqui. Não vou pôr outra vírgula, né? Como já tem a vírgula, eu posso colocar esse 0 aqui. E aí, se eu precisasse de outro 0, eu faria aquele esquema. Colocaria um 0 na minha resposta, e aí colocaria mais zeros lá no meu resto. Mas não precisa, né? Com esse 0 eu já consigo 20. E aí eu finalizo com o número 5 ali, né? E aí acaba a minha conta. Eu consegui o final com o resto 0. Bom? Beleza? Sim. Então, gente, são Beleza. regrinhas adicionais que a gente tem na nossa divisão para a gente conseguir finalizar ela, certo? Então, sempre quando a gente chegar no resto, a gente vai agora conseguir finalizar esse resto, né? A gente não precisa mais parar a conta ali, colocando o quê? A vírgula. A gente conseguir continuar o processo de divisão, tá bom? Alguém falou alguma coisa? Eu cortei? Não? Então, gente, é importante a gente saber o que nessa parte aqui? A divisão, certo? Como faz divisão? Divisão normal. E lembrar desse início, que a gente tem que igualar a quantidade de algarismos, tá? Nesse tipo de solução, ok? Agora eu vou ensinar um outro método. A gente vai utilizar frações, tá? Mas no final a gente vai precisar realizar uma continha dessa maneira aqui, ó. Dessa forma, tá? Vai ter que fazer, de qualquer forma, uma continha assim, de divisão. Mas a gente não vai ter que mais se preocupar com a vírgula, tá? Então, olha só, como é que vai ser esse método? O método da fórmula de fração é você simplesmente fazer aquilo que a Ana estava em dúvida lá na questão de exercício, né? Transformar os números aqui em forma de fração de volta, e aí eu realizo conta de divisão de frações. E conta de divisão de frações a gente já sabe fazer. Lembra? A gente vai manter o primeiro e vai inverter o segundo. É o que eu faço aqui com vocês. Ó. Eu quero fazer essa divisão. O que eu fiz? Transformei em fração os números e vou fazer a divisão. Só que divisão de fração, o que eu faço com essa divisão? Né? A gente vai manter, né, a primeira fração do jeito que está. Vou transformar minha divisão em multiplicação e a minha segunda fração vai ficar ao contrário. Olha só, o 10 está em cima e o 12 está embaixo. Ó.
diferente do que eu tinha antes. 12 em cima e 10 embaixo, tá vendo? E aí a gente realiza a multiplicação, tá? No caso aqui, como que eu fiz essa multiplicação aqui, ó, 504 e 1.200? Peguei e fiz uma simplificação aqui, na verdade, tá? Cortei esse zero aqui e um zero aqui, tá? E aí eu vou ter o quê? 504 multiplicado por 1 é 504, né? Tá aqui. 100 multiplicado por 12 dá 1.200, que tá aqui, certo? Cheguei nessa fração. O que eu posso fazer agora? Pode fazer duas coisas. Ou você já pega, a partir daqui, faz a divisão, ou, se você quer uma divisão mais simples, mais fácil, você simplifica ela, certo? E aí você faz a divisão. Se você fizer a divisão, você vai achar esse resultado aqui, ó, o 0,42, tá? Então aqui, se você for anotar, a gente sumiu com a vírgula, né? Sumiu com a vírgula, fez a divisão de frações, tá? E aí no final a gente precisa o quê? Só voltar dessa fração aqui, que a gente já tinha, né? Para o nosso decimal. Tudo bem? O que foi, Gustavo? Você quer falar alguma coisa? Sim. Fala aí. Dá pra fazer essa conta com regrinha de 3? Regra de 3? Não. Como assim? Regra de 3. Não, Você não. não estudou, não? O que você pode fazer regra de 3 é aqui, ó. É que você está falando multiplicar cruzado. Isso mesmo. É, só aqui. Porque o passo, né? Esse passo aqui. Aí esse passo aqui tem que fazer essa inversão, né? Aí já a regra de 3 vira reta daí, né? E a multiplicação normal. Certo? Uma outra coisa aqui, gente, que eu acabei de notar que você podia fazer nessa situação aqui, ó. Você tá vendo que você tem 21 por 50? Eu posso transformar essa fração em 42 por 100, né? Multiplicando por 2. E aí, esse 42 por 100, exatamente, ó, 0,42. Aí eu nem precisava fazer a conta de divisão, né? Armar a continha e fazer a conta. Porque isso aqui a gente já sabe fazer, né? Essa transformação. E se você ainda não sabe fazer essa transformação, olha só, vou te ensinar agora de novo como é que faz essa transformação, ó, que é a chamada da regra prática, ok? Lembra lá que a gente estudou a regra prática na multiplicação? Aqui agora é na divisão, ok? Se a gente então tem números decimais aqui sendo divididos em números de base 10, né? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente deslocar a vírgula agora para a minha esquerda. Antes a gente fazia o deslocamento para a minha direita, mas agora a gente vai fazer para a esquerda. Então, se eu tenho aqui antes, ó, 0,56, né, 0,56 dividido por 10, a minha vírgula estava aqui, né, vou colocar uma barra assim. O que eu tenho que fazer com ela? Ir para a esquerda. Então, ela vai vir para cá. E aí eu acrescento um zero para ajudar aqui no meu número, né, a escrever ele. 0,05, porque a minha vírgula estava aqui antes, certo? Tive que ir para a esquerda. Olha só o outro aqui, eu tinha 12,00, né? A vírgula estava aqui. Eu tenho que fazer uma divisão por 100, né? Então ela tem que andar 2 casas para a esquerda, então ela vai vir para cá. E aqui nessa situação, se eu tenho uma vírgula aqui na frente e eu não tenho nada, tá errado, tem que colocar um zero. Aí ficaria 0,1200. Tudo bem? E aí, no final, aqui eu tenho, olha só quantos zeros aqui. Eu tenho 4 zeros, né? E a vírgula está aqui. A vírgula, então, está aqui. Eu tenho que andar 4 casas para a esquerda. Então, andei 3, preciso de mais uma, 4, a vírgula, e mais um zero aqui para me auxiliar a escrever esse número. Então, é o mesmo processo, só que em vez de ir para a direita, a gente vai para a minha esquerda. Ok? Tudo bem, gente? Nessa parte aqui? Alguém ficou em alguma dúvida em algum lugar? Não. Tudo explicadinho. Por que ele ligou? Professor? Oi. Professor? Oi. Só repete a anterior lá. Não dessa página, a página anterior. Essa aqui? Aí, eu não entendi. Não entendeu? Eu não entendi. Assim, Não ó, entendi. Gustavo. Se a gente tem um número e a gente quer dividir por outro, certo? Número decimal.
certo? O que eu vou fazer? Certo. Vou transformar ele em forma de fração, tá? Tudo bem? Certo. Certo. Aí o que eu vou fazer? Se eu quero fazer a divisão de um por outro, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a divisão deles. Tudo bem? Sim. Só que como que faz divisão de fração? Não posso fazer divisão assim, né? Eu tenho que, então, pegar o meu primeiro número, eu vou manter, e o segundo número, a gente tem que pegar e fazer o quê? A inversão, né? Olha só, 10 por 12. Antes eu tinha 12 por 10. E aí o meu sinal, ó, é o sinal de vezes, ok? É o sinal de vezes que a gente vai fazer. A gente não faz mais divisão, a gente inverte a conta. Feito isso, você fez essa multiplicação, então, você vai chegar aqui nesse carinha aqui, ó. Esse 504.200. Por quê? Eu simplifiquei, tá? Aqui eu fiz uma simplificação. Eu cortei esse zero aqui, tá? A gente pode fazer simplificação aqui. E aí eu consegui esse número. O que eu fiz a partir daí? Eu simplifiquei mais ainda, né? Para chegar nesse 21 por 50. E aqui eu dei para você 3 opções, né? Você pode pegar a partir daqui, ou a partir daqui, e já fazer a divisão. A divisão, normal. Faz a divisão. Certo? E aí você vai chegar no seu resultado. Aqui de 0,42. Aí eu falei, olha só que legal. Que eu notei. Eu posso partir desse cara aqui também e achar a fração 42 por 100. Por que eu posso achar essa fração? Porque eu estou fazendo uma fração equivalente. Já estudou fração equivalente, né? Peguei isso aqui e multipliquei por 2. Só isso. E aí, como eu tenho uma fração por 100, certo? A mesma coisa que a gente na regra prática. Quanto que é 42 dividido por 100? Né? É só você fazer o deslocamento da vírgula que você acabou de aprender. Né? E aí você chega aqui no seu 42, aqui, ó, 0,42. Tudo bem? Entendi. Entendeu? Sim. Então é isso. Você pode usar esse método aqui da forma de fração, ou você pode usar esse método aqui, né, de fazer as divisões já de uma vez, né? Sumindo com a vírgula. Para você sumir com a vírgula, você tem que igualar as casas decimais, né? Ó, vou fazer aqui, ó, nesse caso aqui, nessa situação. Como você faria para igualar essas casas decimais, né? Tinha que escrever o seguinte, ó. O 0,504 vai ficar normal. Mas o 1.2, o que eu teria que fazer? Acrescentar 2 zeros aqui. Certo? E aí você faria a divisão dessa maneira aqui. Você esquece que a vírgula existe, né, e faz a divisão. Tudo bem? Um jeito bem mais fácil. Aí você escolhe qual que é o jeito mais fácil que você acha, né? Eu tô aqui para te ensinar, para te dar as ferramentas, né? E aí você escolhe qual ferramenta você quer utilizar. Tudo bem? Entendi. Chegou mais alguém para dar presença ou não? Acho que sim. E aí, né, eu tinha preparado aqui uns exercícios, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Faltam mais alguns minutinhos. Aí eu vou enviar esses exercícios aqui, então, para vocês fazerem lá na aula, né? Vai ir assim, daí vocês fazem esses aqui. Eu não vou dar exercício no livro, então, não. Já que vocês estão reclamando de exercício. Os preguiçosinhos. Deixa eu A ver. gente não é preguiçoso, é que toda vez a professora e você manda no livro e a outra manda no trabalho de 2 folhas. Cada aula que a gente tem Volta com ela. naquela parte lá da tarefa. Volto. Mas eu vou enviar para vocês. Espera aí, isso. A professora Luísa tá presente, não tá? Então, eu tava olhando ali se tava ou não, quem tava faltando. Deixa eu ver, Luísa tá aí? Tá, ela só tá sem nome. Se quiser, pode voltar. Ah, esses 3 pontinhos é ela? É. Ah, eu não sei. Por nome, né? Quem mais tá aí? Matheus Augusto tá aí? Deus Augusto. Não. Natália, Pedro e Pedro estão aí? Não, também. Só o Negrão tá aí. Então é isso, o resto tá certo, né? Lorena, Gabriel, Augusto, a Natália, o Barros, o Cardoso e a Laura faltaram. Então é isso. Tudo bem, gente?
Qualquer coisa, se tiver dúvida de novo, pode mandar lá no e-mail, né? Como a Ana Clara mandou para mim, a gente explica de novo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tudo bem? Tá bom. Professor, para quando que é para enviar aqui a atividade da 108 e 109? Ah, pode enviar na sexta ou na outra semana. Não tem problema, viu, gente? O importante é fazer. Você treinar como é que faz, tá? Se você não aprende como é que faz aqui comigo, né, ensinando, aí fica mais difícil, né, para vocês, que vocês não vão conseguir fazer depois. Então, sempre tenta tirar as dúvidas, sempre tenta perguntar. Daí, quando vocês forem fazer os exercícios, vocês conseguirem fazer, certo? É importante fazer exercício, tá bom? E vai te ajudar a você a praticar, vai te ajudar você a colocar o seu conhecimento em prova, né? Mostrar que você sabe, certo? E também as aulas ficam gravadas, tá? Lá eu mando sempre o link no site. Então sempre pega e tenta assistir de novo, caso não tenha entendido. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Tudo Isso, bem, gente. professor. Foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda pergunta, ok? Desejo um bom dia para vocês, uma boa semana e uns bons estudos. Obrigado. Pra você também. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Tchau, professor. Tchau.